De volta com Vitrine Revista e agora nós vamos falar sobre como encerrar ciclos e a importância de recomeçar. Muitas pessoas já devem ter se deparado com situações em que precisam, fechar um ciclo ali que estava vivendo e ao mesmo tempo dar um passo para frente. Parece até fácil falando, não é? Ah, Patrícia, mas muitos não conseguem e acabam vivendo de passado, o que pode atrapalhar e muito o presente e o futuro. Sobre esse assunto eu converso com a nossa super coach de identidade, Érica Moraes. Boa tarde, Érica, tudo bem contigo, linda? Boa tarde, eu tô bem, e você? Que bom, bem, graças a Deus também. Vamos começar falando então primeiro, o que é esse fechar ciclos? De que ciclos nós estamos falando, Érica? A nossa vida, ela é feita de ciclos, né? Toda a natureza mostra isso pra gente sempre, né? Os ciclos das estações, o próprio dia, né? Tem o amanhecer, tem o dia passando e ele se encerra no entardecer na noite que vem. Então, a vida é um constante iniciar e fechar ciclos. O nosso corpo, humanamente falando e espiritualmente falando também. Então, os ciclos, eles estão constantemente encerrando e novos ciclos estão começando. Então, sempre no término de um já é o início de outro. Se torna doloroso quando esse ciclo não é algo natural, quando eu preciso tomar decisões de fechamento e há algo, uma dor, um trauma, uma ferida emocional que me coloca em conflito entre encerrar o ciclo e iniciar algo novo. Porque muitas vezes eu desejo o ciclo novo, a nova etapa da vida, a mudança, um novo relacionamento, um novo trabalho, empreender, mas eu estou presa no ciclo passado. E às vezes a gente tem a impressão de que mudou de ciclo, mas a gente só mudou as figuras, a gente continua repetindo o padrão do ciclo anterior. Por isso é muito importante ter esse tipo de entendimento. Isso, então vamos pegar dois ganchos ali. Primeiro, sobre como que a gente deve, de verdade, encerrar um ciclo. Como que eu sei que eu encerrei um ciclo, que eu passei, estou vivendo o meu presente, de olho também no futuro. E depois sobre essa situação das pessoas que encerram o ciclo, começam a viver outro, mas só trocam os personagens, digamos assim. Isso, então nós temos dois tipos de mecanismos básicos para entender o ciclo que a gente está vivendo. Geralmente a gente faz escolhas para sentir prazer ou para encerrar uma dor. Então, quando eu busco encerrar um ciclo, ou é porque aquilo não está trazendo mais benefício, prazer, satisfação, ou porque a dor que aquilo me causa é muito maior do que esse prazer, né? O peso, a sensação de cansaço, de tristeza, a própria ansiedade. Uma coisa importante, a gente só consegue encerrar ciclo estando no presente. Então, se eu fico lamentando o passado, eu não encerro o ciclo lá, porque lá eu não tenho como agir para encerrar. E no futuro também não. Então, eu não consigo encerrar ciclo se eu ficar fugindo através da ansiedade para o futuro. Quando eu me aposentar, como as pessoas estavam perguntando, eu vou ser feliz. Não, mas eu preciso estar no meu momento presente para fazer o encerramento desse ciclo. Então, um exemplo, eu quero encerrar um ciclo em relação ao meu trabalho. Então, eu tomo uma decisão, não quero mais trabalhar em determinada área ou com determinada profissão, e eu vou caminhando para o fechamento desse ciclo. Mas será que é a profissão em si ou é o tipo de atividade? Porque eu posso trocar de profissão, mas ainda assim repetir o padrão de comportamento, que é o que muitas vezes acontece com as pessoas. Elas acreditam, por exemplo, que o ciclo negativo é porque ela está trabalhando naquela empresa ou naquela área, e ela muda de empresa, mas ela continua em sofrimento, porque era o perfil de valores que não bate, era o tipo de convivência. Então, eu sei que eu encerrei o ciclo quando ficou leve para mim, quando aquilo tem identificação com o meu momento atual, e aí eu consigo recomeçar. Entendi. Ou seja, é importante talvez fazer um balanço do que foi, do que aconteceu, aí segue para frente, Érica, é mais ou menos isso? Isso. Então, antes de tomar a decisão do encerramento, é buscar respostas que está sempre dentro de cada pessoa, por isso a importância de respeitar o que é característica de cada pessoa. Por que eu quero encerrar esse ciclo? Se é porque está todo mundo indo para lá e eu também quero, ou se
se eu estou tomando uma decisão baseada naquilo que eu estou buscando especificamente para mim. Aí eu fiz isso. Tem uma ferramenta bem simples que a gente usa, que é o ganhos e perdas. O que eu ganho se eu ficar, o que eu ganho se eu sair. O que eu perco se eu ficar, o que eu perco se eu sair. Porque daí isso traz clareza, né, e evidência mais material para a pessoa tomar uma decisão mais acertada de fechamento de ciclo. Se o que eu ganho ficando é menor, e se o que eu ganho saindo é maior, se o que eu perco ficando é maior e o que eu perco é menor saindo, então vai ficando claro para mim que é melhor eu encerrar esse ciclo. E aí vem uma sequência de ações. Então, como eu faço para encerrar? Bom, se envolve outras pessoas, eu vou ter que sentar e ter uma conversa, colocar o meu ponto de vista, sem precisar me alterar comportamentalmente, porque o que faz com que o ciclo seja traumático de ser encerrado é quando a gente toma essa decisão no calor do momento, com sentimento de raiva, de estresse, e aí a gente não fecha bem o ciclo. Tem uma mensagem que eu acho muito importante que fala assim, que com a mesma delicadeza que você acionou a maçaneta para abrir um ciclo na sua vida, você deve fechar, porque às vezes a gente tem todo um cuidado para iniciar um relacionamento, um trabalho, e na hora de sair a gente sai batendo a porta, né? Então, aí tudo aquilo que a gente viveu e aprendeu dentro daquele ciclo, às vezes fica pesado pelo fechamento que foi traumatizante. E, de certa forma, eu acabo trazendo isso novamente para a minha realidade, porque se eu tenho dificuldade com o encerramento de ciclo, a vida vai trazer para mim várias situações até que eu aprenda a encerrar com naturalidade, com integridade, né? Por exemplo, pode ser que um relacionamento amoroso não dê certo, mas a pessoa que está ali é mais do que os comportamentos, então eu consigo encerrar um ciclo com com menos conflitos que se perduram, porque daí eu acabo não encerrando. Eu encerro o status do relacionamento, mas o ciclo fica em aberto emocionalmente falando, por exemplo. E como tornar mais leve, por exemplo, os recomeços? Começar, encerrou um ciclo, seguir todos os passos, agora para eu começar de forma leve também, o recomeço. Muito importante, antes de qualquer novo projeto na vida, independente da área, é eu me refazer por dentro primeiro, né? Então, pensa que você vai fazer uma nova viagem. A primeira coisa que você vai fazer é montar a tua mala de viagem. Então, para onde eu tô indo? Se eu tô indo para um lugar que faz frio, faz calor, né? Então, essa delicadeza de você olhar para o que você construiu em você no ciclo anterior, dar uma chacoalhada na poeira, porque às vezes teve dor, teve tristeza, deixar coisas para trás, né? Essa palavra decisão de deixar, de trancar uma porta, de botar um ponto final, geralmente é acompanhada pela ansiedade, da incerteza se eu estou fazendo a coisa certa. Então, aí para começar algo novo, você se limpar daquilo que ficou ali doído, né? Tem uma frase que diz assim, até o mais puro mel azeda se você colocar ele no frasco sujo. Então, para iniciar algo novo, eu preciso me fazer nova, né? Então, independente do ciclo, se é profissional, se é um relacionamento, se é uma amizade, você precisa estar bem primeiro com você e esse ciclo vai recomeçar de dentro para fora. Ai, que perfeito, gente. Amo conversar com a Érica. Muito obrigada, Melinda, pela tua presença, pela tua contribuição. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aí tentando ou encerrando ciclos ou querendo recomeçar ou recomeçando já, vão ficar bem felizes e vão conseguir de forma mais clara fazer tudo isso. Com certeza. E não, a vida é um eterno recomeço. A gente recomeçou hoje cedo, né? Então, parece que é difícil recomeçar, mas é algo que a gente já faz todos os dias. A gente só precisa estar em estado de presença. Perfeito, linda. Beijo, até a próxima. Beijo, até.